Fala pessoal da prevenção, tudo certo? Eu tô bem, obrigado. Vou falar de um tema aí que é um cabo de guerra antigo, uma queda de braço antiga, das opiniões do empresário sobre a SST e da SST sobre o empresário. Sabe o que eu acho disso? Eu acho que o que falta é empatia entre as partes envolvidas. É o empresário, e vou dizer mais, tá? Eu acho que é mais a empatia da SST com o empresariado do que vice-versa. Porque o empresário, quando ele não valoriza a SST, na maioria das vezes é porque a SST não foi apresentada para ele da forma correta. A ideia não foi vendida da forma correta. E eu falo isso com segurança porque eu já mudei o ponto de vista de como o empresário enxerga a SST e como a gente consegue mostrar o quanto isso é importante para ele. Tirando um pouquinho de lado a visão romântica ou até o nosso propósito real, que é proteger a saúde e a segurança do trabalhador, e entendendo o contexto de uma empresa, de o que uma empresa, uma organização precisa dos seus setores de apoio, que visam o mesmo objetivo, cada um com seus objetivos pontuais de setor, como a segurança é o trabalhador, como a qualidade é o produto, como compras é a redução de custo, como financeiro é o controle financeiro, enfim. Porém, olhando para o objetivo macro da empresa, para os objetivos estratégicos da empresa, que visa o lucro, o crescimento, obviamente, tá? Então essas duas afirmações são muito recorrentes, né? O empresário não valoriza a SST e a SST também não se coloca no lugar do empresário. Então é justamente esse ponto de vista que eu quero mostrar, fazer um pouquinho o caminho inverso, em vez de sentar o pau nas empresas e dizer que elas não dão valor para a segurança, etc., vamos tentar enxergar a empresa, o negócio como um todo, nos olhos do empresário, do ponto de vista que ele está. A partir do momento que a gente enxergar como o empresário vê o seu negócio, nós vamos entender o tamanho da nossa engrenagem nessa máquina inteira e como que nós vamos mostrar para ele que a gente agrega valor e não simplesmente reclamar às vezes que ele não valoriza uma coisa que realmente ele não está enxergando o valor disso. Certo? Então, algumas perguntas recorrentes, né? Por que as empresas têm visões diferentes sobre a SST se as leis são as mesmas? Poxa, as NNR são as mesmas, a legislação previdenciária é a mesma. Por que a gente tem empresas que são top na parte de segurança, que são extremamente comprometidas, que têm políticas sólidas, que têm uma cultura já instalada, que têm uma hierarquia de responsabilidades top-down, que tudo funciona, que as pessoas que entram por osmose acabam absorvendo aquele comportamento seguro? E por que a gente tem empresas que não estão nem aí para segurança, que acham que é só um custo, que acham que só tem porque é lei, que é desnecessário, que atrapalha? Por que se as leis são as mesmas? Quais são os resultados diferentes? Por que profissionais de SST têm visões diferentes sobre a própria área que atuam? Tem gente que acha que segurança não tem mais futuro, que está cada vez mais difícil, que a gente está perdendo espaço, e tem outros profissionais que vêm ano a ano só crescendo profissionalmente, estruturando uma excelente carreira dentro de uma empresa, ou empreendendo, crescendo como consultor, ou abrindo sua própria empresa de treinamentos, ou medicina ocupacional, e com essas alterações todas que estão tendo aí, vendo um grande futuro pela frente, com muita necessidade de SST dentro das empresas. E esse é o meu caso, por sinal. Eu sou da turma dos otimistas, tá? E por que tanto empresas como profissionais têm esses diferentes resultados atuando na mesma área? Por que tem empresa com resultado ruim, perdendo muito dinheiro com segurança, e profissional que não é valorizado e não cresce no mercado? E por que tem empresas que têm resultados excelentes e profissionais que constroem toda uma vida muito boa, por sinal, com os resultados que tem na carreira dentro da segurança do trabalho? Enfim, às vezes é questão de ponto de vista, de esforço, de dedicação, de estudo, tá? Mas vamos lá. Como é que o empresário enxerga a sua empresa? Ele está olhando de fora, principalmente. O empresário que está focado só dentro da empresa e não olha para o lado de fora, ele não sobrevive. Então, o empresário é uma pessoa que vê as coisas de uma forma mais generalista e analisa o mercado. Então, ele olha das paredes para fora da empresa. Ele analisa externamente os seus concorrentes,
ele tem que ter uma relação da empresa com a comunidade, porque ele precisa da mão de obra dessa comunidade, ele precisa respeitar as regras para não ofender, não agredir essa comunidade ao seu redor. Tem questões de ruído, questões de resíduos, questões ambientais, questões, enfim. Os bombeiros, ele tem que prestar esclarecimentos, tem que seguir o protocolo das NBRs para ter o seu PPCI. As próprias NBRs, se ele fabrica um produto para criança, por exemplo, não só para criança, ele fabrica uma cadeira de plástico, ele tem que seguir uma NBR que essa cadeira tem um nível mínimo de segurança para o usuário. Então ele tem que respeitar as normas brasileiras aí, normas técnicas, ele tem que ter relação respeitando algumas regras do sindicato, ele tem que ter um relacionamento com seus fornecedores confiável para ser competitivo, ele tem que responder para o Ministério do Meio Ambiente, para o Ministério da Economia, tem que ter relação com os bancos, tem que ter uma relação com o seu cliente através do seu marketing, obviamente. Enfim, é um universo de coisas e um universo de pessoas que o empresário tem que estar analisando, conversando, tomando decisões e calculando riscos. Quais os riscos que ele... E esse é um ponto muito importante na SST dentro da empresa. Quais os riscos que ele não topa correr, que é um risco alto demais para o negócio dele, e quais são os riscos que ele paga para ver. Ele vai pagar para apostar para ver. A SST entra justamente nesse detalhe. Nós convencermos ele que realmente é um investimento, que o risco é muito alto, ou ele achar que é simplesmente a multinha do fiscal, ou pode um dia alguma reclamatória trabalhista entrar e aí vai ter que se defender, e disso ele não tem medo. Então nós temos que saber usar mais recursos para convencer o empresário de dar o devido valor à SST. E o primeiro ponto que a gente tem que fazer é se colocar no lugar dele, enxergar do ponto de vista que ele está, de fora para dentro da empresa, como que ele vê o negócio e entender quanta coisa ele tem para resolver, se preocupar, investir ou não, tomar decisão de sim ou não e correr o risco ou não, tá? Se a gente entrar dentro aqui desse balãozinho da empresa, das paredes para dentro agora, dentro da própria empresa, nós temos a produção, que é o carro-chefe, que é a cadeia de valor da empresa, comprar, transformar e vender, entregar, e isso gera valor, isso é o que faz entrar dinheiro na empresa. Então é a produção, mas tem os setores de apoio, que é o contábil, tem o RH, departamento pessoal, tem o compras, tem a qualidade, que acho que nem está aqui, tem o financeiro, tem a manutenção, tem o meio ambiente, tem o marketing, tem a logística, tem controladoria, tem outros setores que eu não citei aqui, e tem a SST, que nós sabemos que é importantíssima. Agora, até onde o empresário entende isso? Vejam que ele está olhando tudo isso fora da empresa, órgãos, governo, comunidade, concorrente, cliente. Dentro da empresa ele ainda tem que olhar para todos os setores que são importantes da empresa. Não adianta de nada eu ter os melhores indicadores em segurança se a minha logística é ruim e eu acabo perdendo venda por isso, se o meu financeiro não é controlado e assim por diante. Não adianta eu ter a melhor contabilidade, essa contabilidade ser extremamente rigorosa, certinha, tudo na ponta da agulha, eu nunca ficar devendo nada para o fisco, tá tudo redondinho, estou pagando FAP certinho. Se o meu meio ambiente é ruim e eu vou tomar uma multa ambiental de milhões, que são pesadíssimas as multas do meio ambiente. Então isso tudo tem que estar em equilíbrio. Para isso precisa uma gestão integrada entre os setores e todos funcionando. E agora nós da SST temos que olhar para dentro do nosso campinho, dentro da sala da SST. Vamos lá para dentro. Dentro da SST nós vamos ter a parte de aposentadoria especial, legislação previdenciária com a LTCAT, nós temos que ter as avaliações muito bem feitas na parte de higiene ocupacional, nós temos a questão de ergonomia, nós temos todos os treinamentos, nós temos nas máquinas NR12, a parte de saúde, que é muito importante, reclamatórias trabalhistas, então os laudos, os programas, PPRA, PCMSO, a higiene com as avaliações adequadas, tudo certinho para poder defender reclamatórios, EPIs entregues, treinamentos, enfim, parte de justiça do trabalho arredonda para não perder dinheiro, questão de CIPA, atividades de alto risco, altura, espaço confinado, transporte de cargas, eletricidade e por aí vai. O E-Social vai entrar muito em breve, é um outro ponto de atenção aqui da segurança, que está relacionado com a LTCAT aqui inclusive, e a parte de tributos, aí SAT, FAP, aí nós temos que entender um pouquinho de NTEP,
CBO versus CID da doença, pelo KNAI da empresa e etc. Tá? Então nós temos um universo somente dentro da SST. Tá? Agora o que o empresário está vendo? Essa é a visão que a gente tem que ter. Olha, eu tenho empresa, eu estou olhando a minha empresa dentro de um mercado onde eu tenho que falar com o gerente do banco, eu tenho que assinar documento lá no meu ambiente, do meu licenciamento, que eu tenho que ver a convenção coletiva do sindicato, que eu tenho que estar estudando meus concorrentes, que eu tenho que ter PPC. Ele está pensando tudo isso. Aí aqui no meio está a empresa dele, tá? A empresa. Aí dentro da empresa dele tem todos os setores e tem a SST entre os setores. E alguma área específica aqui dentro da SST, o que o empresário está vendo é um pontinho. É um pontinho. E quando que esse pontinho aqui vai brilhar ou não, depende do quanto a gente vai convencer ele disso, que é uma área específica da SST. Agora, da mesma forma que não adianta eu ter um setor de SST muito bom e perder um monte de dinheiro no meio ambiente, que eu tenho que estar equilibrado, nós temos que dentro da SST também fazer uma gestão equilibrada. Fazer uma gestão integrada entre as áreas da própria SST. Então, se eu não tiver uma boa área de saúde, pouco adianta eu estar com as máquinas de NR12 lá, tudo certinho. Ninguém vai se acidentar nas máquinas, mas vai ter gente adoecendo pra caramba. Entendeu? Não adianta eu ter todo um controle de saúde, dos laudos e dos ASOS, exame complementar e tudo mais. Se a parte de ergonomia, que é mais difícil de detectar com o exame, não tem com um exame de sangue ou raio-x, detectar que a pessoa está se detonando, a parte ergonômica. Se não tivesse controle, não tiver uma ET bem feita, etc. Não adianta eu ter ergonomia bem dimensionada, as máquinas bem dimensionadas, se eu não tiver os treinamentos em dia. Porque esses treinamentos podem ser necessários aqui para uma atividade de risco e vai acontecer um acidente fatal. A empresa vai perder 1, 2, 3 milhões. Então tem que estar tudo interligado. Então essa é a forma que o empresário olha para o seu negócio. E a segurança do trabalho está aqui, é um pontinho. E as áreas dentro da segurança, pontinhos menores ainda. Outro conselho, nós não podemos achar que uma área se sobrepõe às outras e resolve todo o problema e a partir de uma área única vai resolver o problema da segurança. Tá? Eu vejo, sei lá, vamos pegar um assunto aleatório, aqui, bem aleatório, o SAT, por exemplo. Eu vejo profissionais por aí, principalmente em rede social, que talvez não tem uma grande vivência na área prática da coisa, não viveram na vida real, vamos chamar assim, a gestão de segurança do trabalho, acabam focando só em um ponto e ficam muito bons em algum ponto, isso não é problema nenhum, mas acabam batendo demais na mesma tecla. Claro, porque é o seu ganha-pão, é a sua lojinha, então a venda dentro daquele universo ali. Só que isso começa a ser prejudicial a ponto de quando achar que todo aquele universo que a pessoa vive, achar que se sobrepõe a tudo isso e que nada mais adianta sem ele. Ou, por exemplo, a gente achar que o problema todo é só ergonomia e alguém despenca de altura e cai. Ou achar que a gente só tem que pensar em reclamatório trabalhista e daqui a pouco um trabalhador enfia uma máquina, um braço dentro de uma máquina. Enfim, isso aqui é gestão integrada, tá? E às vezes, com todo respeito aos outros profissionais, mas é só quem é da área que consegue entender isso aqui, esse contexto. Né? Usando a teoria do barril, aí, não adianta eu ser muito bom numa coisa e ter uma ripa de madeira do meu barril muito baixa. Ele só vai encher até ali. Enfim, né? Nem todo baixinho é Romário, a gente tem que ter compreensão disso. Né? Mas, enfim, alguns exemplos positivos. Né? Quando a pessoa é extremamente especialista numa área, mas entende a importância das outras e ajuda todas a crescer em conjunto, isso é muito positivo. Vou dar um exemplo aqui do Claudemir, por exemplo. É um cara que é extremamente especialista em altura. Ele é alpinista industrial, montanhista, dá cursos, enfim. O cara é muito especialista em altura. Porém, ele interage com todas as outras áreas. Ele sabe da importância da higiene ocupacional, ele conversa muito comigo, por sinal, com a parte de tributos, de GILRAT, FAP. Ele não entende profundamente, mas ele sabe que isso é um problema grande que as empresas têm e que envolve muita grana. Então ele é humilde de saber, eu sei que a minha área é importante, eu sei que eu sou especialista nessa área e não domino as demais, e eu sei que para a empresa as demais áreas também são importantes. Tem que levar tudo de uma forma equilibrada. Qual que é o problema? Quando o Claudemir bate tanto na tecla que só a área dele que é importante,
E quando a gente foge um pouquinho de dentro desse balãozinho, de dentro do campinho, de dentro da zona de conforto do Claudemir, ele começar a fazer uma algazarra e fazer todo um contexto, ficar discursando, dizendo que está tudo errado e que só se tratar o trabalho em altura primeiro, se todo mundo olhar para o trabalho em altura primeiro, aí sim que nós vamos conseguir ter resultados dentro das empresas com segurança. Está errado, não é assim que funciona. Quem tem uma mínima vivência prática de um contexto geral vai entender que não, e o Claudemir vai cair por terra com o discurso dele logo, não vai conseguir agregar pessoas. Aliás, falando de pessoas e de Claudemir, tem uma frase que a gente tem que sempre lembrar também, tanto na vida como na área profissional, né? Que eu gosto muito dessa frase: diga-me com quem andas que te direi quem és. E eu queria mandar alguns abraços para pessoas referências aqui, ó, por exemplo, que eu indico que vocês sigam e que vocês busquem informações com pessoas que têm credibilidade, que têm uma história no mercado, que têm qualificação, que têm formação na área específica e que têm cases de sucesso. Analisem o que essas pessoas já construíram, o que essas pessoas já têm na área. Enfim, como o Claudemir, eu já citei, um grande profissional da parte de altura, espaço confinado. Se eu fosse falar de social, aqui me vem na cabeça logo o nome do Michel, um grande profissional. Falando de SAT, FAP, RAT, NTEP, etc., aposentadoria especial, me vem o nome do Edivaldo, sem sombra de dúvidas. É uma das referências a nível nacional aí nesse tema. Tanto que ele tem cursos criados por ele que pessoas copiam e ele não precisa nem ficar triste com isso, porque a cópia é um dos melhores elogios que pode ter, né? Na parte de saúde ocupacional, lembro muito do Luiz. Então, Luiz Carlos, um grande profissional, outro que tem uma história magnífica e construiu muito com o profissionalismo dele. Higiene ocupacional, Thiago Francisco, cara fora da curva. A ergonomia, me veio o nome da Adma Tarifa, nossa, uma pessoa fora do normal, provavelmente uma das maiores especialistas em ergonomia do país, fora que é um doce de pessoa, né? Enfim, eu citei uma pessoa de cada área, tá? Existem vários outros, pelo amor de Deus, ninguém fique bravo comigo, meus demais amigos aí que são dezenas. Graças a Deus, ao longo dos anos aí eu venho cada vez mais somando amizades, e justamente é isso, né? Diga-me com quem andas que te direi quem és. Isso é muito, muito importante, esse ditado a gente lembrar. E pensando um pouquinho nesse contexto todo em rede social também, para complementar com mais esse assunto aqui o vídeo, eu achei muito interessante um vídeo que eu vi sobre esse efeito Dunning-Kruger, sei lá como é que fala, mas isso aqui é muito verdade mesmo. Se nós analisarmos aqui, claro, tem muitas pessoas que não são da área de engenharia, não sabem nem olhar um gráfico, né? Enfim, mas é bem simples, tá? Aqui é eixo X e Y, quanto mais longe aqui do zero, maior a parte de competência no eixo X, e quanto mais alto aqui no eixo da confiança, maior é a confiança também. E o que diz esse efeito Dunning-Kruger? Tem um vídeo muito bom, até postei já no meu Instagram, vocês podem olhar ali no SST+. As pessoas que têm menos competência em alguma área específica, por exemplo, a SST, às vezes eu li demais, estudei demais, só que a minha competência é muito pequena, porque eu não sou da área realmente, minha natureza não é da área. Eu simplesmente me encantei por um tema, li muito sobre aquele tema e eu acho que aquele micro-universo ali é tudo que se tem para saber no universo. E na verdade não, a área de SST é muito vasta e só quem vive sabe. Só que aquela pessoa ela tem tanta confiança que aquele pequeno conhecimento que ela tem é tudo que se tem para saber, que ela tem uma confiança acima de experts. Só que ela sabe tão pouco, mas tão pouco, que isso impede ela de conseguir enxergar o quão pouco sabe. Então eu me coloco aqui, eu tenho uma confiança baixa para média, por exemplo, e estou há 15 anos na área, sou empresário na área de saúde e segurança, centenas de clientes, graças a Deus. Mesmo assim a minha confiança não é de um expert, porque eu sei que eu ainda tenho muito para aprender. E os próprios experts, eles são as pessoas conscientes que eles sabem que tem um domínio muito grande de alguns assuntos, só que eles são conscientes das suas limitações.
porque para eles é tão simples resolver algumas coisas ou ter a visão correta de algumas coisas que eles não se enxergam como experts. Então o caminho correto é esse, né? É não passar por esse ponto, é a gente começar daqui e tentar subir, né? Mas isso é um estudo que mostra muito. Todos nós estamos nessa linha vermelha, tá? Talvez alguns não façam essa curva aqui na ponta, que é o ideal, seria cortar essa curva fora. Mas vocês podem enxergar pessoas por aí, né? Tanto experts, que são pessoas humildes pra caramba, então são humildes e não param de aprender nunca, justamente por isso, mas já são experts. Tem pessoas que vocês sabem que têm um conhecimento e humildade que vão cada vez crescer profissionalmente, e vocês devem conhecer aquelas pessoas que acham que são gênios, mas por falta de humildade, arrogância, enfim, diga-me com quem andas que te direi quem és. E às vezes tem pessoas que não andam com ninguém, então não tem nem como saber ter uma opinião sobre essa pessoa. Esse mesmo gráfico aqui do Dunning-Kruger, até o Attila e a Marino postou no Twitter dele, está bem famoso por falar de coronavírus agora, mas ele usou o mesmo gráfico mostrando aqui o quanto você acha que sabe e o quanto que você realmente sabe, tá? Então às vezes a pessoa sabe um pouquinho e a confiança dela, o que ela acha que sabe já vai lá nas alturas, e nesse pico aqui a pessoa pensa: preciso ir para o Facebook, para o YouTube, para o Twitter, para o LinkedIn, para o WhatsApp, falar sobre esse assunto porque eu sei muito. O que a gente enxerga nesse gráfico aí? Acontece muito. A pessoa pega um assunto que nunca viu na vida, acha interessante e vê resultados de profissionais que são engenheiros, médicos, advogados, enfim, vê que as pessoas têm resultados na vida muito bons com isso, e se impressiona com aquele tema, estuda aquele tema, só que sabe raso, só conhece a ponta do iceberg, porque não tem toda a qualificação que os profissionais da área tiveram por anos e anos, e a experiência também de anos e anos, além do estudo, e vai para o Twitter, vai para a rede social achar que é especialista daquilo. Então, quanto você acha que sabe? As pessoas acham que sabem muito, mas se a gente olhar aqui na linha do quanto realmente sabem, é pouco. Enfim, e o que seria o ideal? Nós começarmos a discutir um assunto daqui, quando a gente já tem algum conhecimento e não está com a confiança tão alta achando que é gênio, né? Às vezes é só uma pessoa baixa achando que é o Romário, e daqui para frente sim a gente começa a discutir, e vai ser saudável, porque nós temos consciência que sabemos alguma coisa, mas temos mais consciência ainda que temos muito a aprender. Então quando entramos num debate, a outra pessoa nos mostra que o caminho não é bem esse, a gente reflete, entende o erro e aprende, e nisso vai crescendo a nossa linha do que a gente realmente sabe. Beleza, pessoal? Era esse o recado para hoje. Então, empatia com os empresários, para entender que nós somos uma engrenagem dentro de um contexto maior, e saber vender a segurança, mostrar quanto dinheiro está envolvendo a segurança, mostrar o quanto é importante cuidar das pessoas, porque elas custam tão caro ou muito mais do que qualquer máquina, qualquer matéria-prima, qualquer manutenção predial, qualquer outra coisa. Uma pessoa, se ela quebra, entre aspas, se ela adoece ou se ela acidenta, ela custa muito mais caro que qualquer veículo, qualquer equipamento da empresa, qualquer matéria-prima, qualquer produto acabado da empresa. Então, por questões financeiras, é muito interessante investir em gestão de SST, e por questões humanas nem se fala, porque aí sim o ser humano não tem preço. Então pensem nisso. Qualquer dúvida, concorda, discorda, falei bobagem, tudo bem, eu falei a minha opinião. Comentem aí, deixem um likezinho, se não gostou deixa um dislike, não tem problema, mas deixa a sua opinião aí para a gente conseguir crescer juntos. Beleza? Um abraço e até mais.